Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos dar sequência na nossa apostila, entrar num outro módulo de história e na live de segunda-feira nós corrigimos exercícios de história. Eu não vou fazer a correção da prova específica, porque a correção que nós fizemos na live já é as questões que caiu na prova. Nós já fizemos uma correção meio junto com a apostila e com a prova, beleza? Então hoje nós vamos avançar, senão a gente fica muito para trás no conteúdo, beleza? Essa imagem de fundo que vocês estão vendo aí é um dos povos que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar da ocupação do Brasil. Falamos da ocupação da América, falamos da América Andina, aquela região dos Andes. Agora nós vamos falar da ocupação do Brasil, que aconteceu por volta aí de 10 mil anos atrás. Ou seja, os primeiros povos que chegaram aqui, os nativos, não tinha nenhuma presença humana. Quando que detectou e como eles chegaram? Nós vamos falar um pouquinho disso. E essa imagem aí no fundo, essa aqui parece uma montanha, isso é uma montanha de conchas. Conchas e restos de alimentos de frutos do mar, que um povo que ocupou o litoral brasileiro, que chama sambaquis, principalmente no Rio Grande do Sul, na região sul, tinha esse costume, ou seja, eles comiam, eles usavam as conchas e iam deixando tudo num lugar só e esse lugar ia crescendo. E hoje ficou conhecido como esses montes de conchas, como sambaquis. Nós vamos falar disso na apostila, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente essa aula é a nossa aula 8. Vocês vão pegar a apostila na página 155 de vocês, de que é História e Geografia junto. Num primeiro momento, vocês vão abrir a apostila e acompanhar esse vídeo aqui, que é o nosso vídeo 8. E aí eu vou explicando, vocês vão acompanhando com a apostila. Ok? Depois no final eu vou deixar a atividadezinha que chama Troca de Ideias, da página 158, que a gente vai conversar, eu vou explicar para vocês o que tem que fazer. Ok? Vamos lá então. Então, pessoal, aqui, ó, página 150, deixa eu só, ó, vamos fazer uma correção. Na minha apostila física aqui, tá a página 155, mas nessa online tá a página 157. Mas o que é importante? Vocês olharem o título, quando o Brasil foi ocupado. É aí que começa. Na minha apostila aqui tá 155, na online tá 157. Provavelmente na de vocês vai estar 155, ok? Mas vamos lá, o título que é o importante, quando o Brasil foi ocupado. Então aqui não falei para vocês, por volta de 10 mil anos, então de 12 a 8 mil anos atrás. Então toda a América do Sul, nesse período, começou a chegar grupos de pessoas, populações, que a gente chama de caçadores e coletores. E esses grupos, pessoal, esses caçadores e coletores chegaram em 3 etapas, ou foram 3 etapas de colonização. Os primeiros chegaram pelos rios do Norte e Nordeste e Centro-Oeste, descendo. Sempre eles desceram, pessoal. Vocês lembram daquela teoria que os primeiros grupos a chegarem na América chegaram lá por cima pelo Estreito de Bering, ou seja, pela América do Norte, onde hoje é o Canadá e os Estados Unidos. Então desceram por lá. E na hora de fazer a distribuição aqui no Brasil, que eles se modificaram um pouco. Uns desceram pelos rios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Um segundo grupo veio do Sul da América, mas desceram de cima também pela região dos Andes e adentraram no Brasil, ali onde hoje é o Rio Grande do Sul. E foram caminhando até as regiões da Mata Atlântica, que é ali o litoral brasileiro. Um terceiro grupo ocupou a planície litorânea do Brasil, ou seja, todo o litoral, que vai lá de onde o rio Amazonas desemboca no mar até o Rio Grande do Sul, ou seja, toda a parte litorânea. Ok? E isso aconteceu por volta de 10.500 anos atrás. Então vamos lá, no mapa vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou aumentar esse mapa aqui, ó, que para mim está na página 157, mas vocês procurem o mapa que está na sequência do módulo. Então vamos colocar aqui para não ficar fora. Então aqui, ó, sempre os grupos vieram de cima, ó, vieram aqui primeiro duas linhas de entrada. Uma que veio aqui pelo norte, pelas Guianas hoje, que ocupou
todo o litoral, que é o terceiro grupo, aqui ó, ocuparam toda a planície litorânea, mas vieram por cima, pela América do Norte, ok? O primeiro grupo aqui, ó, adentrou aqui no Rio Amazonas e ocupou toda essa parte norte aqui, descendo aqui pelos rios do centro-oeste para o centro do Brasil, para o centro-sul do Brasil, o grupo número 1, ok? E o número 2 foi aquele que eu falei para vocês, que desceu até o Rio Grande do Sul, desceu pela região dos Andes e adentrou pelo Rio Grande do Sul e voltou a subir, ocupando São Paulo, Rio hoje. Okay? Então esses 3 grupos aqui, essas 3 ocupações que ocorreram no Brasil principalmente. Tá bom? Vamos afastar um pouquinho aqui agora. Aí falam algumas características desses povos ou dessa ocupação, algumas características gerais desses povos que ocuparam o Brasil. Então, fala aqui, ó, pelo período, os mais antigos, de 12.500 a 11.000 anos atrás. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ocupando toda a floresta tropical da Amazônia, entrando aqui pela região do Centro-Sul, onde é o cerrado, a vegetação. Como que descobriu isso, pessoal? Importante a gente falar. Como que sabem que eles vieram por aí? Como que ninguém estava lá 10.000 anos atrás? Não existia nada, não existia... O que existia para registrar? Nós estudamos no começo do ano. Os sítios arqueológicos. No Nordeste tem o da Serra da Capivara. No Planalto Central, ali a região de Brasília hoje, é o Vale do Rio Peruaçu. E em Santa Elisa também é outro sítio arqueológico no Planalto Central. Ok? E nesses sítios que descobrem objetos que confirmam a presença humana. E aí, com esses objetos, como nós falamos para você, naquele exame do carbono 14, consegue identificar quanto tempo tem esse objeto. E aí identificam de 14.440 anos que nem está aqui. Então, há 12.000 anos atrás, existiu presença humana ali. Desse jeito que eles conseguem datar a presença humana. E aí, também com esses objetos, que acham uma cerâmica, a gente acha as ferramentas, até fósseis dos próprios humanos, eles conseguem estabelecer algumas tradições, alguns costumes, enfim. Então esses povos que vieram há 12.000 anos eram caçadores-coletores, faziam artefatos de pedra lascada, ou seja, faziam pinturas nas cavernas, que a gente chama de pintura rupestre, nas cavernas, nas madeiras, enfim. Viviam em abrigos sob rocha, pintavam nas paredes, que eu falei, a pintura rupestre, imagens de animais, deles mesmos, enfim. Caçavam vários animais, eram caçadores-coletores, porco do mato, tatu, veado, lagarto, macaco, enfim. Coletavam várias frutas, jatobá, babaçu, jerivá, caju, pequi, gueroba e acumã, ou seja, frutos da região nordeste ali, esses grupos que vieram mais antigos, que vieram ali pela região norte, ok? 11.000 e 8.000 anos, ou seja, grupos, a segunda leva de ocupação, que foi aquela leva que ocupou lá, entrou pela região sul, olha que é o sul da América, subiram pelos rios da Mata Atlântica, depois eles subiram pelos rios até chegar à Mata Atlântica, aqui na região mais ou menos litorânea, aproveitando o clima menos frio, enfim. Eles entraram aqui, estava muito frio, eles foram subindo, e conforme eles vão subindo, vai esquentando. Ok? Como que eram algumas características? Tradição umbu, caçadores-coletores, depois mais para frente nós vamos estudar esses povos umbu no 5º ano, que é muito legal. Fazer um artefato de pedra também e aproveitar os recursos que existiam na região. O último grupo, que foi há 8.000 anos, que foi o grupo que ocupou a região litorânea, ou seja, entrando lá da desembocadura do Rio Amazonas e foi ocupando toda a região litorânea, que é aí que a gente vai falar dos sambaquis, que é aquela foto lá do começo, que é o que tinha tradição de conchas. Eles diferenciavam a tradição deles com o resto dos outros povos que ocuparam, porque eles tinham essa característica do litoral, de viver perto do mar, de coletar frutos, de usar todas as conchas, esse material que existe no mar, para fazer suas moradias, para fazer seus artefatos, e o resto eles iam deixando.
sempre num lugar só. Iam criando montes de conchas e materiais de frutos do mar, resto de frutos. Ok? Então eles se diferenciaram das outras culturas, dos outros grupos, devido a esse costume mais litorâneo. Tá bom? Então vamos lá para a página 159. Aqui tem alguns exemplos de pintura rupestre, que é um patrimônio da UNESCO. Isso aqui é na Serra da Capivara. Várias pinturas que datam, pessoal, de 12 mil anos, 14 mil anos, enfim. Abrigo sobre rocha, também eu acho que na Serra da Capivara, que datam rochas utilizadas por grupo de caçadores e coletores há 12.400 anos atrás. Ou seja, isso aqui era uma moradia dos povos, ou seja, nas cavernas. Por que moravam nas cavernas? É importante. Para se protegerem do frio, do vento, da chuva. Enfim, era um abrigo, porque eles não tinham ainda tecnologia, a evolução suficiente para construir casas. E também eram nômades, ou seja, eles mudavam de lugar. Então não adiantava construir uma casa se tinha que mudar, como é que ia levar a casa. Ok? Página 159, aqui a página 60. Aqui que a gente fala dos sambaquis. Olha os montes de conchas aqui, pessoal. Essas montanhas eram montanhas de conchas aqui. Aqui aproximou um quadradinho e mostrou as conchas. Eles que fizeram esses montes de conchas que a gente chama de sambaqui. Eles também ficaram conhecidos como sambaquis. Falavam a língua tupi. Então, a característica linguística era mais ou menos a mesma de todos os povos. Depois foram tendo variações. Mas o que diferenciavam eles é a questão da relação com a região litorânea. Zoolitos, ou seja, eles faziam objetos representando os animais, as plantas. Aqui dá para ver um tubarão muito, muito bem feito, muito bonito. Para os povos que eram de 8, 10 mil anos atrás, fazer um objeto desse é bem interessante. Tá bom? E agora, pessoal, a atividade é o seguinte, que chama troca de ideias. Eu queria que vocês escrevam um pouquinho sobre esses povos e essa chegada da ocupação humana aqui no Brasil. Então, vocês podem conversar com os pais, se acompanharem a aula com vocês podem trocar ideia com os amigos online, lembrando que a gente está em quarentena. Mas lá, a primeira pergunta: por que os grupos humanos daquela época viviam em abrigos sobre rocha em cavernas? Aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, eles não tinham tecnologia suficiente para construir casas e também, se tivessem, eles eram nômades. Colhiam tudo aqui e mudavam de lugar. Até os sambaquis também mudavam de lugar dentro do litoral. Menos, porque eles tinham, o mar dava bastante recurso para eles. Mas viviam sobre rocha e cavernas para abrigo do frio, para se proteger das chuvas, para se proteger dos animais, faziam uma fogueira lá dentro da caverna, enfim, por esses motivos. Tentam escrever com as palavras de vocês. A outra: o que você imagina que os homens que fizeram as pinturas rupestres, ou seja, os desenhos nas paredes das cavernas, das rochas, queriam expressar? O que eles queriam mostrar? Por que eles faziam aqueles desenhos? Era a única forma deles se comunicarem, pessoal. Ou seja, deixarem a marca deles. Ou seja, contarem o que tinha acontecido no dia. A necessidade, a gente não tem a necessidade hoje de compartilhar via Facebook, via internet, as redes sociais, enfim. Eles tinham também essa necessidade, que é uma necessidade humana desde quando surgiu o humano como homem pensante, homo sapiens, enfim. Então eles tinham essa necessidade de expressar a vida deles, de mostrar a vida deles. Ok? Você acredita que os povos, você acredita que os povos que viveram no sambaquis tinham uma cultura própria? Por quê? É aquilo que eu já falei no vídeo. Ou seja, eles tinham essa cultura ligada à região litorânea, à praia, às conchas, trabalhavam muito com que o mar, com que o oceano davam para eles de suporte, ok? Você considera importante preservar os vestígios que essas pessoas deixaram, como as pinturas rupestres, os sambaquis? Por quê? Pessoal, por que é importante preservar?
Se não tivesse preservado o mínimo possível, essa aula aqui nem poderia estar sendo feita. Ou seja, vocês não conheceriam esses povos, vocês nem saberiam como que o Brasil ia começar. E aí, como a gente vai andando na história, se a gente não conhece o nosso passado, a gente, como se diz, a gente anda no escuro, porque a gente não sabe de onde a gente veio, como que foi formado o Brasil. Então, para a gente conhecer o Brasil, a gente tem que começar desde o começo. O Brasil, como a América, como qualquer cultura. Então, é muito importante a gente preservar essa cultura, seja de povos lá do início, seja dos povos, seja dos nossos ancestrais, que a gente chama mais recentes, como nossos bisavós, tataravós, os avós, enfim. Não é importante a gente entender a história da nossa família? Então, se a gente for voltando à história da nossa família, a gente vai chegar nos primeiros. Ou seja, nossa família veio depois de uma colonização, veio nas navegações da África, tudo bem. Mas é importante a gente entender como tudo começou aqui no Brasil. Vocês vão lá no Rio Grande do Sul fazer uma viagem no litoral, com certeza qualquer dia vocês vão, porque tem ao longo do litoral todo, pessoal, essas montanhas de conchas do sambaquis. Então, vocês vão lembrar, Sambaqui, olha lá, ó, aqui teve uma ocupação de um povo, de um grupo humano que viveu, então vocês vão entender por que tem aquela monte de concha lá, ok? Devido aos costumes, tá bom? Então, tentem escrever com as palavras de vocês, não precisam escrever um texto longo, tá? E se for possível, tirem a foto e mandem para mim, tá bom? Pessoal, não vamos alongar muito, senão o vídeo fica muito longo, fica muito cansativo para vocês. Mas vamos terminar aí com a montanha do Sambaquis aqui atrás. E é importante a gente entender a história. Quem não tem história é muito complicado, assim, a gente não sabe a origem, não sabe a sua formação, seja um território, seja as pessoas. Então, todo mundo, é importante todo mundo ter a história. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa e tentem fazer atividade agora nesse feriado aí. Tá bom? Semana que vem, vocês podem mandar para mim até na quarta-feira que vem. Ok? Abraço a todos e fiquem bem.